Boa noite a todos. Hoje é 16, né, de julho de 2025, são 18h35, com mais 8, 18h43, né? É o máximo que eu posso ir, porque é o que é permitido, né? Eu vou obedecer, né? Então, eu vou fazer essa live, data continuidade, em todos os dias, marcado, né? Que é o horário que eu tenho disponível. Então, Doce Amor, meu livro, né? Doce Amor Divino que fluiu do céu para a terra em 1988, baseado numa história real. O Doce Amor Divino que fluiu do céu para a terra em 1988, baseado numa história real, né? A minha fala, meu registro, minha esclarecimento sobre o fenômeno que aconteceu do Samadhi, que é o chakra cardíaco do amor divino, que aconteceu comigo. Fiz tese, mestrado e doutorado na COP UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, entre 1988 e 1998. Então, isso está documentado, não é uma coisa... Então, e meu conhecimento não é livresco, né? Claro que eu tive que debruçar sobre os livros, né, para poder arranjar uma linguagem. Eu tive a experiência e depois, para transmitir, ter uma linguagem. Como é que eu vou fazer com a linguagem? Então, eu tive que usar ciência, filosofia, uma série de coisas para poder falar. É inenarrável a experiência, tá? Mas vamos lá. Então, hoje, eu vou orientar, quer dizer, dar uma orientação, umas dicas, né, de como se conectar ao amor divino. Não há nenhuma pretensão, eu já vivenciei, né, gente? Fiz tese, mestrado, doutorado sobre isso, né? Com humildade, mas eu vou te dizer, dar dicas, né? Para quem realmente tem vontade, e tem que ter muita força de vontade, muita determinação, muita fé para alcançar essa conexão com o amor divino, não é o humano, o amor divino. Então eu vou dar umas dicas aí, como é que eu fiz, né? Então, a partir da minha vivência, eu posso falar para vocês, porque eu vivenciei. Em 1988 e 2014 cheguei muito perto. Muito perto, bati na trave, vou dizer assim, em 2014. Mas no 88 não, eu fiz o gol. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu fiz aqui um quadro, mas a tinta da caneta piloto está muito fraca, não dá para vocês enxergarem. Aqui tem 3 dimensões. A parte de cima é o divino, a parte do meio é o humano e a parte de baixo é o animal, né? Depois eu vou tentar fazer alguma coisa melhor, mais à frente, para eu poder esclarecer isso. Então, a parte de cima é o espiritual, o divino espiritual. A parte do meio é o humano. E a parte de baixo são as 3 dimensões da natureza humana. E o animal. Então, o que eu fiz em 88 que eu descobri e investi? É o seguinte, o amor divino, ele começa com encantamento. É um encantamento. Então, se o ser humano ele se encanta com o mundo exterior, que está ligado ao humano, animal, né, ele joga toda a energia dele para o lado exterior. Então, por exemplo, ele se encanta por uma mulher, ou por um homem, ou por um animal, ou o pai, pela mãe, pelo avô, não importa quem seja. É para o mundo exterior, é para fora. É um encantamento. Mas e como é que eu faço para poder se encantar com Deus? O amor divino. Sai Baba diz que é o mestre espiritual, meu mestre chamado Sai Baba, que está aqui, ó, na figura aqui, ó. Tá vendo aqui, esse cabeludo aqui do lado? Sat Sai Baba, o homem dos milagres, o atalho do amor divino. Ele diz o seguinte, quando o homem dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 em direção, ou mais, em direção ao homem. Mas a gente tem que dar o passo. Eu dei o passo em 88. Então,
eu comecei a me encantar, reduzir drasticamente meu encantamento para o mundo exterior, quem quer que seja, namorada, amigo, animal, natureza, não importa. Eu comecei a voltar para dentro, que eu descobri que eu tinha um Atma, né? A centelha divina. Então, a primeira coisa é identificar quem você é. Né? Você é animal? Você é humano ou você é divino? Isso aí é chamado inquérito. Na Prema Yoga de Sati Sai Baba, que está aqui. Tem que fazer um inquérito. Quem sou eu? Aí, até escutar uma voz que diz, eu sou Deus, que é a centelha divina falando. Muito suavemente, muito fracamente. E fazer com que ela amplifique essa voz dentro da gente. É a divindade falando. A gente não escuta porque o barulho exterior, o mundo, o encantamento, tudo a gente jogado para fora, a gente perde essa sensibilidade para dentro. A gente fica hipnotizado pelo mundo exterior e perde a conexão com a divindade que está dentro da gente, que é o Atma. Então, em 88, o que eu fiz foi me encantar com a centelha divina, a ponto de eu me apaixonar por ela. Eu falei aqui na Serra, aqui no Rio de Janeiro, uma serra, tem várias serras aqui no Rio de Janeiro, uma delas é chamada Teresópolis. Né? Um dia eu fui lá e tal, e na padaria eu conversando com uma moça, seu papelzinho que eu estava distribuindo, propaganda do meu livro, e aí eu falei que eu tinha me apaixonado por Deus, dentro de mim. Ele falou, mas como você se apaixonar por um ser que está dentro de você? Eu falei, mas foi o que aconteceu. Eu me apaixonei mesmo. Eu não queria ninguém perto de mim. Por quê? Porque eu entrei em encantamento e ela me levou para o espelho, a divindade, a centelha divina, que é o que os antigos chamam de Atma. E aí eu acabei ficando semanas trancado num kitnet lá no bairro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Não queria ninguém perto de mim. Acabei me apaixonando pela divindade. E aí ele respondeu, a divindade respondeu com o amor dele. Em julho de 1988, no centro do peito, que é o fenômeno chamado Samadhi. Então, tem que se apaixonar para dentro, buscar o encantamento para dentro. Quanto mais a gente tiver para fora, não vai acontecer a experiência do amor divino. Jesus falou isso, né? Falou isso. Se você amar mais teu pai, tua mãe, tua esposa, do que eu, não vai entrar no reino do meu pai. Né? Porque tudo que é isso aí, claro que a gente tem que honrar pai, mãe, filho, tudo, família, mas se encantar primeiro a Deus, ouvir a Deus, conversar com Deus e se encantar com Ele. Gente, vou parar por aqui, ainda mais Deus, Deus quer Deus. Todos os dias, 6h30, estou aqui. Não deixe de ler meu livro, Doce Amor Divino, que é baseado na história, Doce Amor Divino, Produção para a Terra, baseado na história real. Já vendo no grande magazine, somente pela internet. Tchau, até amanhã.